ácido, no âmbito da química, pode-se referir a um composto capaz de transferir íons H+, numa reação química, vide ácido de Bronsted, podendo assim diminuir o pH de uma solução aquosa. Ou a um composto capaz de formar ligações covalentes, vide ácido de Lewis, com um par de elétrons. As bases são os análogos opostos aos ácidos. Há dois tipos de ácidos: os hidrácidos e os oxiácidos, que possuem oxigênio em sua composição. Conceito de Arrhenius segundo o químico sueco Arrhenius, 1887. Um ácido é toda substância molecular que, em solução aquosa, sofre ionização e produz como único cátion o íon H3O2. Um exemplo é o ácido clorídrico, de fórmula HCl, seta apontando para a direita mais menos, conceito de Bronsted e Lowry ver artigo principal. Teoria ácido-base de Bronsted-Lowry anos mais tarde, em 1923. O físico-químico dinamarquês Bronsted e o também físico-químico inglês Lowry propuseram independentemente a ideia de que ácido é uma substância que pode ceder prótons, íons H+, esta última definição generaliza a teoria de ácidos de Arrhenius. A teoria de Bronsted e Lowry de ácidos também serve para dissoluções não aquosas. As duas teorias são muito parecidas na definição de ácido, mas a de Bronsted e Lowry é muito mais geral. Exemplos de ácidos de Bronsted e Lowry: HCl, H3O+, oxônio, ou hidrônio, H3PO4 se doarem o H+ durante a reação. Se estiverem em solução aquosa também são ácidos de Arrhenius. Conceito de Lewis ver artigo principal. Ácido de Lewis no mesmo ano, 1923, em que a teoria de Bronsted-Lowry foi formulada, o químico estadunidense Lewis ampliou ainda mais a definição dos ácidos. Teoria que não obteve repercussão até alguns anos mais tarde. Segundo a teoria de Lewis, um ácido é aquela espécie química que, em qualquer meio, pode aceitar um par de elétrons. Desta forma incluem-se substâncias que se comportam como ácidos, mas não cumprem a definição de Bronsted e Lowry, sendo denominadas ácidos de Lewis. 4. Visto que o próton, segundo esta definição, é um ácido de Lewis, tem vazio orbital 1s, onde pode alojar-se o par de elétrons, pode-se afirmar que todos os ácidos de Bronsted e Lowry são ácidos de Lewis. E todos os ácidos de Arrhenius são de Bronsted e Lowry. Exemplos de ácidos de Lewis: Ag+, AlCl3, CO2, SO3 se receberem par de elétrons. Ionização e equilíbrio. As reações de ácidos são generalizadas frequentemente na forma RaH++A, onde Ra representa o ácido, e A é a base conjugada. Os pares ácido-base conjugados diferem em um próton, e podem ser convertidos pela adição ou eliminação de um próton, protonação e deprotonação, respectivamente. Observe que o ácido pode ser a espécie carregada, e a base conjugada pode ser neutra,
em cujo caso o esquema de reação generalizada poderia ser descrito como H mais H mais A. Em solução existe um equilíbrio entre o ácido e sua base conjugada. A constante de equilíbrio K é uma expressão das concentrações do equilíbrio das moléculas ou íons em solução. Os colchetes indicam concentração. Assim, H2O significa a concentração de H2O. A constante de ionização ácida K é usada geralmente no contexto das reações ácido-base. O valor numérico de K é igual à concentração dos produtos, dividida pela concentração dos reagentes, sendo o reagente o ácido, HA, e os produtos a base conjugada e H+. O ácido mais forte tenderá a ter o K maior que o ácido mais fraco. A relação do íon hidrogênio com o ácido será maior para o ácido mais forte, pois o ácido mais forte tem uma tendência maior a perder seu próton. Devido à gama de valores possíveis para K se estender por várias ordens de magnitude. Mais frequentemente utiliza-se uma constante mais manipulável, pKa, onde pKa é igual a log 10K. Os ácidos mais fortes têm o pKa menor do que os ácidos fracos. Os valores de pKa, determinados experimentalmente a 25 graus Celsius em solução aquosa, geralmente aparecem em livros e material de referência. 5. Força dos ácidos, segundo Arrhenius. Um parafuso, contendo ferro em sua composição, e um fio de cobre mergulhados em ácido. O ácido clorídrico não reage com o fio de cobre. Um ácido forte é aquele que se ionizar completamente na água, isto é, libera íons H+, porém não os recebe. O exemplo anterior, ácido clorídrico, é um ácido forte. Outro é o ácido nítrico. 6. Um ácido fraco também libera íons H+, porém parcialmente, estabelecendo um equilíbrio químico. A maioria dos ácidos orgânicos são deste tipo, e também alguns sais como o cloreto de alumínio. 6. ROAC H++OAC, em solução aquosa. Neste caso, ROAC equivale ao ácido acético. E a seta dupla indica o equilíbrio. Aspectos liberais genéricos da força dos ácidos ao tratar de hidrácidos. São fortes os ácidos HCl, HBr e HI. HF é o único moderado e os demais são ácidos fracos. Ao tratar de oxiácidos, considere a notação geral. HX, elemento, Oi. Teremos um ácido forte se Y, X maior que igual a 2, Y, X maior que 1, X, R, menos 1 maior que Y. Um ácido moderado se Y, X igual a 1. Um ácido fraco se Y, X igual a 0, Y igual a X. Autoionização pela teoria de Arrhenius. Existem os conceitos de bases conjugadas. Nesta visão, uma molécula de água, por exemplo, reage com outra, transferindo íon H+, ou seja, uma agindo como ácido e outra como base,